Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado em My Hero Academia, Comércio Multiversal, Parte 10. Capítulo 80. Nejire estava a caminho com o clone de Kenshiro, olhando constantemente para as costas dele. Não importa quantas vezes ela olhasse para o clone, ela não conseguia distinguir entre ele e seu marido. Eu estou me perguntando, Kenshiro-san, clone de Kenshiro-san? Nejire tossiu um pouco, preparando-se para fazer uma pergunta. Eu sou ele com todas as memórias e personalidade dele. Qualquer coisa que aconteça comigo, ele experimentará novamente em suas memórias. Então, apenas Kenshiro seria o suficiente, respondeu o clone de Kenshiro. Eu vejo. Ela apertou o olhar. Você já usou essa técnica para sair em um encontro comigo ou faltar à escola? Há muitas garotas mostrando interesse nele. Eu tenho que ser cuidadosa se ele algum dia decidir usar isso. Pensou Nejire como qualquer esposa faria. Não é como se ela não confiasse em Kenshiro. Mas ela não confiava nas outras garotas. Ele é imundamente rico, o que era o suficiente para ele ser alvo. E ela queria saber se Kenshiro alguma vez enviou um clone para sair com ela. Isso significava que ele poderia escapar do radar dela. O clone deu risadinhas como Kenshiro real faria. Não é uma má ideia. Rindo sem vida, ela revirou os olhos. Mas ela obteve sua resposta. Simplesmente significava não. Em outro pensamento, eu não gosto de sentir meu clone tendo tempo com você enquanto eu recebo a experiência. É como assistir pornografia através de uma realidade virtual, acrescentou Kenshiro. Eu prefiro experimentar pessoalmente. Bem, é isso que meu eu real prefere. Nejire sorriu, suas bochechas corando levemente. O clone deu a ela um olhar de soslaio, como se estivesse perguntando se ela estava seriamente lisonjeada em um momento em que eles tinham que salvar crianças. Vamos salvar as crianças agora. Nejire soltou um grito animado, levantando o punho. Esse é o espírito, respondeu o clone. Enquanto caminhavam no salão, uma figura imponente de um homem com mais de 2 metros de altura apareceu. Ele estava sem camisa e tinha cabelo espetado e olhos completamente brancos. Ele estava cheio de músculos, e sua pele parecia estar coberta por uma matéria dura que protegia sua pele. Você não vai passar, ele disse, parecendo crescer em tamanho. Ele é do mesmo tipo que a MT. Lady observou Nejire, estendendo as mãos, pronta para disparar uma onda de choque. O clone de Kenshiro segurou a mão dela e a abaixou. E ele tem morte cerebral. Os olhos do clone ficaram vermelhos por um segundo, fazendo contato visual com um homem em crescimento. Ele parou de crescer e congelou. Nejire havia aprendido sobre as habilidades que a aura dava aos seus olhos. Uma delas era mostrar ilusões às pessoas, bloqueando-as mentalmente de fazer as coisas. O homem encolheu de volta ao seu tamanho original, caindo de joelhos. Mestre, eu sinto muito por não ter reconhecido o senhor. Por favor, me perdoe, disse o guarda. Eu vou deixar passar por enquanto. Agora, reflita sobre seus erros, Kenshiro murmurou enquanto caminhava até ele, colocando a mão em sua cabeça. O homem encolheu um pouco mais, transformando-se em um humano de tamanho normal, que ainda estava chorando. Ele parecia ter afrouxado sua pele tipo escudo. Nejire sempre se perguntou quantas aplicações Kenshiro poderia fazer. Ela sempre acreditou que a peculiaridade dela era bastante surpreendente, permitindo que ela voasse e exercesse um alto poder destrutivo. Na frente de Kenshiro, no entanto, ela era como uma garotinha comparada a um gigante. E o que é mais, ele despertou sua peculiaridade não faz muito tempo. Eu o admiro honestamente. Ela inclinou a cabeça, sorrindo. Depois de deixar o guarda chorando, eles entraram em uma sala grande que parecia ser um laboratório. Crianças e adultos pareciam estar descansando fora do laboratório. Outro clone de Kenshiro estava parado lá, olhando para ele surpreso. Você não deveria ter vindo. Eu sou mais do que suficiente para o trabalho, disse o clone número 1. É por isso que o guarda estava lá, idiota, respondeu o segundo clone com um tom de zombaria, apontando atrás dele. Nejire se perguntou de que lado Kenshiro ficaria quando ele assumisse a memória deles. Deus, ela queria perguntar tanto. Qual é? Ele veio da sua direção. A culpa é sua, bobo, disse o clone número 1. Tanto faz, encolheu os ombros o clone número 2. De qualquer forma, eu encontrei a Hagol. Ela perdeu a peculiaridade, mas a condição dela está boa, disse o clone número 1. O número 2 deu a ele um polegar para cima. Bom trabalho. Ambos os clones se viraram para Nejire dizendo, agora, é seu trabalho chamar a equipe de resgate. Ambos desapareceram no ar, transformando-se em um pool de fumaça. Nejire piscou 2 vezes. Ela então cruzou os braços no peito, sentindo-se abandonada de repente. Ela certamente reclamaria mais tarde para Kenshiro sobre como ele pôde fazer isso 2 vezes com ela. Ela pegou o telefone e descou o número que Kenshiro havia dado a ela em caso de emergência. Era o de All Might. Quando ele atendeu, ela lhe contou tudo, começando por como eles encontraram a base secreta dos vilões até com quem eles lutaram. All Might gritou quando ela mencionou All for One. Você lutou com quem? All for One. Eu serei honesta, pensei que ele seria mais desafiador. Mas Kenshiro cuidou dele, Nejire relatou. Isso não faz sentido. Você está sob uma peculiaridade de confusão mental? Tente se estapear, All Might insistiu. De qualquer forma, eu te enviei a localização em uma mensagem. Não se atrase. Com isso dito, ela desligou a ligação. Assim que ela cruzou os braços, antes que pudesse sequer chegar ao meio de sua cadeia de pensamentos, ela sentiu um mini terremoto. As pessoas ao redor começaram a se olhar. Parecia que ela não era a única a sentir isso. Um gigante de homem entrou. All Might sorriu, olhando para as crianças e os reféns que pareciam voltar à vida. Não se preocupem. Eu estou aqui. Gritou All Might com uma voz vigorosa. Aqueles que foram mantidos aqui, que estavam sombrios, sorriram felizes depois de ver All Might. Aquele homem com certeza tinha uma aura que podia fazer as pessoas sentirem esperança. All Might então se aproximou de Nejire e perguntou, onde está Kenshiro? Eu vou te levar lá, ela disse, voando na direção daquela sala. Ok.
Eu terminei de inventar uma desculpa para o motivo de eu ser capaz de mudar o gênero e a aparência geral das pessoas. Chame isso de truque de transformação permanente. Eu olhei para All for One, que parecia estar ponderando se sua vida tinha sido uma mentira. Eu certamente fiz algumas modificações ultrajantes em seu corpo, garantindo que ele nunca mais seria capaz de ferir qualquer pessoa. Não só isso, mas eu modifiquei seu cérebro, tornando a parte responsável pelo medo mais ligada, e a parte responsável pela força de vontade tem menos conexões. Eu pensei sobre o tipo de mal que All for One era. Da outra linha do tempo, apenas uma pequena ação dele no anime havia matado inúmeras pessoas. Seja ordenando aquele homem gigante ou lutando casualmente com All Might. Como ele tem vivido por séculos, Deus sabe quantos ele fez sofrer. Normalmente, eu deixaria esses vilões em paz. Mas quando percebi o que Tomura estava prestes a fazer comigo, isso me fez refletir sobre mim mesmo. As coisas que ele queria fazer comigo eram horríveis. Só de pensar em outra pessoa inocente como eu sendo exposta a coisas assim me fez sentir mal. Se eu não os matasse, eu me certificaria de aleijá-los. All Might, que veio o mais rápido que pôde, correu atrás de Nejire. Desde que ele soube do relatório dela, ele estava em dúvida. Não, ele estava cheio de ansiedade. Ele não conseguia acreditar em seus ouvidos quando ouviu que Kenshiro cuidou de All for One. All Might acreditava que All for One usou uma peculiaridade de confusão mental em Nejire e Kenshiro para montar uma armadilha. Ao contrário de suas expectativas, quando ele chegou aqui, ele encontrou um monte de nomus caídos. Mas isso por si só não foi suficiente para sanar suas dúvidas. É possível que All for One tenha jogado os corpos dos nomu aqui para tornar a armadilha mais realista. Garoto Kenshiro, eu vou te salvar, pensou All Might. Ele sentiu a necessidade de fazer o seu melhor para salvar o homem que se casou há um dia. Ele estava no auge de sua juventude, e deveria ser capaz de aproveitar. Então, ele chegou a uma sala muito grande. Kenshiro estava sentado com os braços cruzados. Na frente dele estava uma mulher amazona de joelhos e mãos. Ela tinha cabelo branco e olhos vermelhos e uma estrutura bem musculosa. Em certo sentido, ela se assemelhava a All for One. Ela tinha os mesmos olhos e cabelo. A única diferença era uma grande protuberância ao redor da área do peito. Toshinori. Ela se virou para All Might murmurando. Salve-me. O que está acontecendo? All Might colocou a mão na cabeça. Brilhando, Kenshiro se virou para All Might. Sobre a técnica de mudança de aparência que eu usei no local onde fizemos o treinamento de resgate. Eu encontrei uma maneira de torná-la permanente. Além disso, eu desabilitei todas as peculiaridades dela agora. Estere. All Might sabia sobre a técnica quando Kenshiro se transformou em Tomura e este último se transformou no primeiro. Ele então olhou para a mulher, percebendo uma coisa. Kenshiro então caminhou até a mulher e a tocou. Em questão de segundos, ela se transformou em um All for One masculino. Mas ele estava completamente curado. All Might sentiu que sua suposição de que Kenshiro estava confuso mentalmente estava errada. Era ele quem estava confuso. Embora eu saiba que ele está blefando o All for One ao mudar sua aparência, eu acho que ele usou uma ilusão nele para convencê-lo de que ele é sem peculiaridade. Quanto à cura, ele pode fazer isso, então ele pode tê-lo curado e depois vencido usando uma ilusão. All Might se recusou a acreditar que a peculiaridade de Kenshiro poderia mudar de gênero também, mas se for baseada em mudar a aparência, que assim seja. Mas se isso confundiu o inimigo, que assim seja. Contanto que o mal fosse capturado e impedido de causar mais danos, que assim seja. Então, de qual você prefere? Perguntou Kenshiro com um sorriso, dando um tapinha na cabeça de All for One, cujos olhos vertiam lágrimas. Eu prefiro ter uma dúzia de paracetamol, disse All Might. Eu também, assentiu Nejire, com total confusão em seu rosto. Mas ela balançou a cabeça e pareceu encolher os ombros. Salve-me, implorou All for One. Normalmente, All for One não agiria assim, ou desmoronaria. Parecia que de alguma forma Kenshiro havia bagunçado o estado mental de All for One para fazê-lo sentir medo. Isso, ou pode ser que após a última luta deles, All for One tenha sofrido dano cerebral e sua personalidade tenha mudado. Por enquanto, eles o levarão para a prisão e salvarão as crianças ao redor. Capítulo 81. Depois que All for One foi cuidado, All Might pessoalmente o levou para a polícia, que então chegou tarde para buscar os nomus e as crianças. All for One teve sorte de manter sua dignidade como homem. Bem, agora ele é um homem temeroso que não tinha força de vontade. Com esse estado mental, ele não seria capaz de morrer em paz. Isso me lembrou parte do DNA dele está modificado, e talvez o pedaço de pele que peguei tivesse algumas individualidades extras. Bem, mesmo que não tivessem, eu memorizei a maioria das sequências de DNA das individualidades que ele tinha, graças ao Sharingan e à habilidade sensível a individualidades de overall. O que importava para mim era ter o All for One e dar ao portador da individualidade a individualidade de Momo. Além disso, eu poderia clonar Momo primeiro. Mas isso seria problemático porque dar a ela uma ou duas individualidades extras poderia arruinar sua vida útil e destruir seu corpo. Mas começando com a clonagem de All for One, ter quantas individualidades não seria problema. Eu me pergunto como a irmã de All for One se pareceria. Ponderei por um momento pensando em usar a máquina de clonagem novamente. Ele é um cara enorme também, maior que All Might. Por que eu dou à luz a essas vadias grandes? Bem, contanto que elas me consigam o ouro que eu preciso, que assim seja. De qualquer forma, esta seria a última vez que eu faria isso. Além disso, All Might sabia como é a versão feminina. Então, é melhor usar o overall para mudar a aparência dela. Uma mão grande deu um tapinha no meu ombro. Quando virei a cabeça, vi All Might me dando um sorriso tranquilizador. Está tudo bem.
Você não precisa se preocupar. Você pode deixar o resto conosco, ele disse. Fiquei um pouco sem palavras por um segundo. Mas então, lembrei que ele estava falando sobre All for One e seu povo. Ver-me ponderando deve ter dado a ele a impressão de que eu estava preocupado com All for One e o restante de suas bases. Exalando uma tosse, eu respondi, não estou preocupado. Eu confio que um cara grande como você saberá o que fazer. Enquanto isso, eu vou tirar uma folga. Geralmente, eu diria que gostaríamos de ter você por perto. All Might suspirou, parecendo desapontado. Mas você lidou com o inimigo mais problemático sozinho. Você pode descansar. Aproveite sua lua de mel. Obrigado, eu respondi. Uma mão agarrou a minha. Era Nejire, sorrindo para mim. Vamos para casa. Tudo bem, eu vou te dar uma carona. Colocando minha mão nas costas e nos joelhos dela, eu a levantei antes de flutuar no ar. Eu tive que admitir que gostava de ter uma licença de herói. Isso me permitia usar meu poder sempre que eu quisesse, sem muitos problemas. Viajar voando era certamente melhor do que dirigir um carro. Muito em breve, cheguei ao jardim da minha casa e deixei Nejire de pé. Fiquei bem aliviado por ter me livrado dos dois inimigos mais problemáticos, Tomura e seu mestre. Ainda havia Dabi e outros vilões. Mas sem um mentor guiando-os, eles não tinham objetivo. Agora que eu garanti que a Era Sem Lei do Japão não acontecerá, senti a vontade de deitar e tirar uma longa folga. Mas eu sabia que ainda havia mais uma coisa a fazer. Eu posso não saber sobre todos os inimigos se escondendo nas sombras, mas aqueles sobre os quais eu sabia não escaparão do meu alcance. Há um ditado: você pode não ser capaz de controlar o vento, mas você pode controlar seu navio. Cheguei à minha mansão. Depois disso fui para o meu quarto. Nejire e eu passamos o resto do dia cultivando duplamente. Eu não tinha pensado que estaria com vontade de fazer isso, mas parecia que um banho poderia mudar isso. De qualquer forma, com o passar do dia, a comissão de heróis reuniu equipes de heróis e conduziu ataques por todo o país aos esconderijos de All for One. Chegou aos meus ouvidos que eles conseguiram pegar o cientista que estava trabalhando para All for One, Garaki, eu acredito que era o nome dele. Depois daquele dia, era a escola. Apenas para fazer um truque, usei 2 clones das sombras, um deles se transformando em Nejire, e os enviei para a escola. Quando Nejire perguntou por que, eu disse que era para o propósito de lua de mel, o que era uma mentira. Eu precisava conduzir alguns negócios, clonar All for One, e passar tempo real observando o mercado do multiverso para caçar os negócios raros. Depois de pedir a Rin para me reservar um jato particular, pedi a ela para me encontrar no meu porão. Eu cheguei o mais rápido possível. Por que você me chamou? Rin perguntou assim que entrou no porão. Lembre-se da sua mãe, eu disse, olhando para a máquina de clonagem mágica. Dentro dela estava um feto em crescimento de uma All for One feminina. Ela está grávida. Cof, o que diabos? Rin tossiu violentamente enquanto ofegava de surpresa. Os olhos dela ficaram vermelhos por um tempo, e ela puxou os óculos para baixo. Você vai ter uma irmãzinha, eu disse, dando tapinhas na máquina. Eu vou me mover bastante nos próximos dias. Eu preciso que você proteja nossa família. Rin tremeu um pouco, e ela cerrou os punhos. Papai, como você pôde? Ela gritou. O quê? Não está feliz em ter uma irmãzinha? Eu perguntei, inclinando a cabeça. Pensei que já que ela gostava de ver o futuro, ela deveria saber sobre isso. Bem, ao me contar o futuro, ela basicamente o mudou. Mas ao mesmo tempo, não fazia sentido para mim ela não saber sobre isso. Afinal, eu estava planejando fazer a falha de ouro por um bom tempo. Eu sei que prometi a mim mesmo não fazer clones, a menos que quisesse considerá-los como uma família de verdade, mas vamos lá, criação e ouro supremo. Eu certamente adotaria alguém com essa habilidade. Atualmente, uma irmã gêmea fisicamente de 16 anos de All for One estava se formando. 25 dias restavam até que ela emergisse no mundo. Mas por quê? Eu não sou suficiente? Ela exclamou. Eu entendi. Ciúme. Você está entendendo mal, e eu entendo seus sentimentos. Indo até ela, eu abri meus braços e a abracei. Como você pode entender? Ela disse com uma voz fraca, apoiando-se em mim enquanto ela me abraçava de volta. Eu tenho um irmãozinho, e eu disse a mesma coisa. Eu respondi. Em outra língua, eu disse ageu gugugu, apontando para a barriga da minha mãe. Sério? Você nem tinha desenvolvido memória naquela idade. Ela disse, duvidando. Mamãe me mostrou um vídeo. Eu respondi. Isso faz sentido. De qualquer forma, ter um irmão não é para te substituir ou algo assim. Você faz o seu, e ela faz o dela. E vocês podem acabar sendo melhores amigas. Mas por quê? Eu decidi inventar uma desculpa. Eu não preciso de uma razão particular para ter uma família. E caso eu morra ou algo ruim aconteça, eu não quero que você acabe sem uma família. Mas você é. Ela estava prestes a dizer algo, mas não disse. Em vez disso, ela chorou e me abraçou de volta. A força do abraço foi bastante forte. Espere. Algo ruim não aconteceu no futuro, certo? Eu não vou morrer, certo? Eu esperava que ela estivesse apenas sendo dramática. Por que você não está dizendo nada? Eu perguntei nervosamente. Eu não consigo lidar com a ideia de não ter você por perto. Ela chorou. Espero que ela esteja apenas sendo dramática. Quer dizer, o que pode acontecer comigo? Eu só estou ficando mais forte. Droga, eu preciso aumentar a intensidade do meu treinamento novamente? Eu revirei os olhos depois de dar uns tapinhas nela algumas vezes. Quando ela ficou emocionalmente estável, ela se virou para a máquina e garantiu. Não se preocupe, nada acontecerá com ela quando você estiver fora. Eu contarei com você. Eu respondi suspirando. Eu me virei para a irmã de All for One. Eu nunca a deixaria assistir drama como sua irmã mais velha. Depois disso fomos para a sala de estar, deixando a mãe de Rin fazendo seus negócios. A propósito, eu esqueci de te dizer. A equipe do laboratório conseguiu clonar as individualidades, Rin disse, sorrindo, seu humor mudando rapidamente.
e fomos admitidos para começar testes em humanos. Boas notícias, de fato, eu assenti, colocando uma perna sobre a outra, abrindo meu sistema. Falar sobre individualidades me lembrou de vender algumas no mercado. Dando tapinhas em mim mesmo, modifiquei meu DNA, algumas células, dando-lhes a individualidade de super-regeneração. Lembre-se, eu tinha minha mão naqueles que tinham a individualidade de super-regeneração, e aprendi graças ao overall. E eu poderia me modificar para ter essa individualidade à vontade. Eu a extraí usando o sistema, transformando-a em um item consumível, e repeti isso algumas vezes. Eu então coloquei todas as individualidades à venda por 70 mil. Eu venderia individualidades melhores mais tarde. Por enquanto, eu estabeleceria uma reputação como um vendedor de individualidades. Você está tamborilando? Rim perguntou. Apenas um ato peculiar meu, eu respondi evasivamente. De qualquer forma, eu esqueci de te perguntar sobre algo. Há um cara que eu quero que você procure. Ele possui uma empresa de tecnologia de suporte. Hikiya Tozubashi. Eu já pesquisei sobre ele no futuro. Eu sei disso, ela respondeu, inclinando a cabeça para trás. Levantando o dedo, ela continuou. Ele deve criar um exército e liderar uma revolução. Eu já mencionei o quanto eu te amo. Eu perguntei. Ela é como Google. Não importa quantos erros de digitação você cometa, como você brinque com suas palavras, eles vão te entender e dizer o que você quer dizer e te dar. Apenas por ter a intenção de perguntar, ela encontrou a pessoa que eu queria. Um homem liderando uma cidade de cidadãos treinados. Uma cidade que adotou uma certa ideologia. Eu poderia usá-los. O tempo todo, ela riu. Vamos visitá-lo amanhã. Eu sorri conspiratoriamente. Diga que é para fins comerciais. Capítulo 82. Eu estava no último andar de um prédio, olhando para o homem humanoide parecido com um urso branco, que fez uma leve reverência para mim, dizendo: "O Sr. Hikiya está esperando por você lá dentro", em uma voz suave. Eu deveria contratá-lo. Ele poderia ser um mascote. Eu mantive essa ideia para mim enquanto entrava, encontrando um homem alto parado perto da janela, vestido com um terno laranja. Sr. Kinshiro, eu me pergunto o que um homem ocupado como você tem para ter uma reunião repentina com um técnico de suporte como o nosso, disse Hikiya, apontando para uma cadeira vazia em frente à sua mesa. Você poderia ter adiado a reunião, mas você concordou em se encontrar hoje? Eu respondi, sentando-me e cruzando uma perna sobre a outra. Eu poderia simplesmente começar a espancar o terrorista na minha frente para se arrepender, mas honestamente seria um desperdício. Como a maioria de vocês sabe, eu tenho pessoas na dieta nacional. Esses políticos precisam não apenas de dinheiro, mas de votos. Hikiya parecia ter uma cidade inteira obedecendo ao seu comando, começando pelos heróis trabalhando por perto até todos os cidadãos. Jogo é jogo. Hikiya riu levemente, eu geralmente faria isso. Mas honestamente estou principalmente curioso sobre o alvoroço que você trouxe ao mundo das individualidades. Uma injeção que deu ao humano normal super força. E chegou aos meus ouvidos que você foi admitido em testes humanos no seu projeto recente. Clonagem de individualidade, eu ponderei. Parecia que ele tinha uma boa fonte interna. Por que eu não tinha esses caras? Claro, eu tenho Rim, que poderia espionar informações que poderiam ser reveladas no futuro. Mas por enquanto senti que estava faltando algo. Hikiya sorriu levemente. Devo dizer, estou bastante curioso. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava planejando fazer uma visita. Talvez fazer alguns negócios. Talvez conseguir algumas injeções. Tenho certeza de que minhas coisas são caras. No entanto, você as quer. Poderíamos chegar a um acordo, uma troca talvez. E além disso, isso poderia ter ajudado nossos cidadãos e pessoas. Eu quero que eles desfrutem da vida sem se cansar do trabalho, ele disse. Isso, e você quer ver se isso poderia aumentar o poder deles. E aqueles que não tinham individualidades poderiam tê-las e participar da sua gloriosa rebelião, eu disse. A cada palavra que eu dizia, o sorriso dele se diminuía até se tornar uma careta completa. Desculpe, eu não estou entendendo. O que você disse? Ele perguntou. Eu vou me repetir. A rebelião que você está liderando, eu disse, levantando-me e caminhando até a janela, olhando para a cidade. Cidadãos sorrindo, heróis passando. Pela superfície, não se conseguiria dizer que essas pessoas são combatentes treinados. Isso não pode escapar dos seus olhos, já que você é o mentor por trás de tudo. O único que possivelmente não saberia disso é o panda. Houve uma longa pausa do outro lado. Kinshiro-san, você tem uma individualidade que lhe permite ler mentes? Perguntou Hikiya com um toque de nervosismo e intenção assassina na voz. Você não é o único com informantes, eu respondi, virando-me para ele e me apoiando na parede. O que está demorando tanto? Não vai me atacar? Vendo que você veio aqui e não a comissão de heróis ou alguém do lado deles, acredito que há algo sobre o qual você queira conversar. Inteligência aguçada, eu gosto disso. Então, o que te trouxe aqui? Deixe-me dizer algo. Possibilitar a liberdade de uso de individualidade, eu gosto disso. Mas seus métodos são bastante estúpidos, eu disse. Toda essa cidade que você tem, e você não pensou em usá-los para votar? O que você está sugerindo? Ele perguntou. Trabalhe para mim. No futuro, estou planejando aprovar uma lei de licença de individualidade, obtida depois que as pessoas treinarem suas individualidades. Isso poderia girar a roda econômica. Sabe, com uma economia mais forte vem mais dinheiro circulando no mercado financeiro, algo para Rim agarrar. Falando em Rim, parecia que a individualidade dela era bastante única, que só ela e o Night Eye poderiam usá-la. Outros eram desconhecidos. Bem, se fossem conhecidos, haveria tantos usos para eles. Por exemplo, prever desastres naturais, o que poderia salvar muitas vidas. Você aprovar uma lei? Você é apenas um dono de empresa, ele zombou. Eu tenho contatos, eu dei de ombros, e seus modos vão prejudicar meu estilo de vida usual. Você está dentro ou não?
Que pena. Poderíamos ter sido bons amigos, ele respondeu sem hesitação. Suas mãos envolveram meu pescoço, tentando me estrangular. Eu continuei olhando fixamente para as mãos dele, e então, olhei para os olhos dele, cheios de determinação para tirar minha vida. Ele então olhou para si mesmo, a confusão tomando conta de sua expressão facial. Você está se perguntando por que você é capaz de usar sua individualidade, eu disse desinteressadamente. Suas mãos e pernas começaram a tremer. Sabe, a melhor maneira de se tornar poderoso é encontrar uma maneira de enfraquecer todos os outros. Você é bem alto, vamos fazer isso cara a cara. Eu agarrei a mão dele, ativando minha individualidade overall, modificando sua estrutura óssea, quebrando suas pernas e trazendo-o para o nível do meu rosto. Espera, nós podemos conversar sobre isso, ele disse, gemendo de dor, pernas tremendo de medo. Não há nada para conversar. Eu tirei as mãos dele. Dito isso, ativei meu Sharingan, que por acaso era um Sharingan empilhado que eu fundi com os olhos de Madara. Acredite ou não, eu tinha 5 Tomoe na forma básica. Não se preocupe, como uma ideia, você não vai morrer, eu murmurei, me contendo para não lhe causar mais danos. Mas você vai viver como outra pessoa, sem memórias. Depois que eu olhei por quase todas as memórias de Rikia, eu apaguei as memórias dele com o Sharingan e a substituí. Então, eu criei um clone das sombras que então se transformou em Rikia. Ele olhou para mim e sorriu. Então, tudo que tenho que fazer é aproveitar a vida como um dono de empresa de tecnologia de suporte e fazer todos votarem no nosso lado. Essa é a ideia, eu disse, olhando para o inconsciente anteriormente Rikia, que agora parecia mais um adolescente com um rosto e impressões digitais diferentes. Eu adicionei. Encontre um lugar para ele morar aqui. Não o deixe sair. Não se preocupe, disse meu clone das sombras. A propósito, eu tenho uma pergunta, já que vou ficar aqui por muito tempo. Sim, eu assenti. Se usar clones no sexo com sua mulher é considerado auto-humilhação, então, um clone das sombras dormindo com outras garotas não é traição, meu clone disse. Pela primeira vez na vida, eu me perguntei o que estava errado comigo. Mas que porra! Apenas faça o seu trabalho. Eu estreitei as sobrancelhas antes de caminhar na direção da porta. Ele tem um ponto, no entanto. Bem, se eu fosse uma existência temporária, eu poderia ter pensado o mesmo. De qualquer forma, eu tinha negócios mais importantes para lidar agora. Eu ia tornar o mundo um lugar melhor para todos. Capítulo 83. Algumas semanas se passaram num piscar de olhos depois que assumi o controle sobre o exército de libertação Meta, transformando-os em súditos leais sob meu comando. Como eu tinha muito chakra, meu clone, que estava gerenciando as coisas para mim, assumindo a aparência de Rikia, poderia ser sustentado por meses. E como ele estaria recebendo energia constante dos meus clones das sombras que estavam treinando, eu acreditava que ele poderia ser sustentado por ainda mais tempo. Eu me pergunto se ele começou a ter aventuras sexuais por fora, como seria receber toda aquela estimulação de uma vez? Seria uma sobrecarga? Ah bem, acho que em vez de dissipar aquele clone das sombras, eu deveria tê-lo selado em algum pergaminho. Não quero ficar superestimulado. No que você está pensando, Ken? A voz de Rin despertou dos meus pensamentos. Nada em particular, eu respondi. Atualmente estávamos os dois no meu porão, olhando para a máquina de clonagem que continha uma mulher razoavelmente grande com cerca de 2 metros de altura, e feita de músculos definidos. Bem, melhor do que ter uma versão masculina, eu suspirei, olhando para o clone. Já que ela tinha o All for One, com a combinação certa de individualidades, ela poderia não apenas possuir uma mente aguçada, mas também se tornar a criatura mais forte na Terra. A individualidade de Aizawa mais aprimoramento de poder e velocidade poderia lhe dar uma vantagem contra a All Might. Não vamos esquecer que eu poderia dar a ela individualidades o quanto eu quisesse. Eles crescem tão rápido, Rin comentou. Esse foi meu pensamento exato quando eu te tive, eu disse. Eu era magra naquela época, Rin comentou. Então, o que tinha meu DNA parecia ter um metabolismo rápido. Quem você clonou? All for One, e ele é bem construído, eu admirei. Como fisiculturista, eu não deixaria esses detalhes escaparem. Eu me pergunto como seria se você clonasse All Might, Rin perguntou. Eu não quero saber, eu respondi. Eu decidi parar de clonar pessoas enormes. Eu não queria começar ataque a um titã neste verso. Então, o que você tem feito ultimamente? Rin perguntou, parecendo saber meu desejo de mudar de assunto. Não muito. Depois de passar a lua de mel, parei de faltar à escola com Nejire e decidi fazer algum trabalho. Que tipo de trabalho? Negócios, eu respondi. Por causa da individualidade de Kai, eu poderia me dar quantas individualidades eu quisesse antes de extraí-las e vendê-las no mercado multidimensional. A individualidade de super regeneração, embora cara, estava em alta demanda, especialmente nos mundos de nível 3 e 2. Era melhor para economizar dinheiro do que qualquer pergaminho de cura ou remédio caro, já que podia regenerar até membros perdidos, contanto que você não os perdesse antes de ter a individualidade. Os ganhos totais foram de 2,5 milhões de moedas de ouro. O tipo de negócio em que eu estava pensando era expandir o mercado. Olha, mamãe está dizendo algo. Rin apontou a mão para a frente da máquina de clonagem. Vamos conhecer sua irmãzinha, eu disse. Ela tem 16 anos, você tem 21. Então, por favor, seja gentil com ela. Eu não sou tão velha, Rin negou enquanto levantava as sobrancelhas. Ela era, na verdade, ligeiramente mais velha por um ano. Ainda assim, você é mais velha. Ela tem 0, eu disse teatralmente, indo para o tablet no tubo de clonagem mágico, pressionando algo. Qual é o nome dela, a propósito? Rin perguntou. Vou deixá-la escolher, como você fez, eu respondi. Rin cruzou os braços.
Se for horrível, nós vamos mudar. Meu coração batendo mais rápido, meu dedo tremeu na opção de extrair. Eu me perguntei se a nova afilhada teria os mesmos genes malignos de All for One. Bem, não existia algo como genes malignos. Havia sistemas de crenças e ideologias. Eu pressionei extrair. O tubo foi aberto, e o líquido dentro foi derramado no chão. Uma mulher com cabelos longos e brancos e um físico tonificado caiu de joelhos. Ela abriu os olhos enquanto inalava seu primeiro fôlego. Estou viva, ela murmurou, olhando para mim. Pai? Eu abri meu sistema, peguei algumas roupas triplo XL e as entreguei a ela. Eu então ativei meu Sharingan, pois era hora de ensiná-la sobre a vida através de Genjutsu. A máquina de clonagem programou os clones para serem leais e terem um vínculo especial com o primeiro que vem. Mas essencialmente, eles ainda eram humanos e podiam se rebelar ou se sacrificar por amor. Depois de passar pelo processo de explicação para a nova membro da família através de Genjutsu, ela entendeu rapidamente. Mas pai, de acordo com você, o mundo não tem clonagem humana, e é antiético. Como você planeja explicar a todos o aparecimento de uma nova garota chamando você de pai? Ela fez uma pergunta muito boa. Mesmo com o poder de comprar uma identidade, alguém levantará uma questão. Bem, parecia que All for One tinha um gene de QI elevado. Eu ponderei por um momento antes de responder. Digamos que você e sua irmã sejam viajantes do tempo. Eu apontei para Rin e para ela. O futuro era tão ruim que All for One dominou o Japão. Mas então vocês, que por acaso eram minhas filhas adotivas no futuro, voltaram para o presente. E então, vocês me contaram sobre o futuro e me ajudaram a despertar minha individualidade cedo, e nós trabalhamos para mudá-lo. Agora, tudo está em paz. Entendo, ela sentiu suas sobrancelhas levantadas. A propósito, qual é o meu nome? Você escolhe, eu sorri. Sem um segundo de hesitação, ela respondeu. Azami. Por mim tudo bem, eu então ri. Azami está em Rin, sua irmã mais velha. Prazer em conhecê-la, irmã. Sim, prazer em conhecê-la. Rin cruzou os braços e bateu o calcanhar no chão. Então caminhou até Azami e a ajudou a se levantar. Deixe-me te dar um banho primeiro e depois te mostrar por aí, novata. Vou me deixar aos seus cuidados, Azami respondeu com um sorriso radiante. Irmã mais velha. As pálpebras de Rin tremeram por um segundo, parecendo estar afetada emocionalmente. Espere. Eu levantei meu dedo. All Might tinha visto a versão feminina de All for One. Eu precisava mudar um pouco as características faciais dela. Eu caminhei até Azami e coloquei minha mão no ombro dela, refinando seu nariz, linha da mandíbula e dando-lhe sobrancelhas mais grossas e um rosto mais simétrico. Eu tenho que dizer, sem maquiagem, ela estava deslumbrante agora. Considere isso uma cirurgia plástica gratuita. Cuide-se, eu disse. Suas bochechas ficaram um pouco vermelhas e ela sentiu. Vou dar o meu melhor. Rin aumentou sua força e a agarrou pelo ombro, levando-a para cima. Rin, não se esqueça, compre uma identidade, eu lembrei. Não se preocupe. Eu já fiz os arranjos, ela respondeu de forma dissimulada. Essa é uma boa garota, eu elogiei. Como meu elogio era um tipo de recompensa para os clones, era obrigatório dar a eles quando faziam um bom trabalho. O fim de semana chegou. Eu estava em uma ilha particular que havia alugado. Era muito caro, mas fazia parte de um investimento. De longe, Rin e eu olhamos para Azami. Eu terminei de familiarizar Azami com o modo de vida deste mundo. Eu roubei algumas amostras de DNA e criei injeções de individualidade para ela. Agora Azami tinha a individualidade de Eri, a individualidade de MT. Lady, a individualidade de Momo, e até a individualidade de Nezu. Esta última foi muito difícil de fazer, já que Nezu não era humano em primeiro lugar. Mas como ele era de uma espécie que tinha uma alta correspondência com o DNA humano, eu consegui. A individualidade de Nezu aumentou a inteligência além das limitações humanas, permitindo que ela usasse a individualidade de Momo de forma mais eficaz. Eu acreditava que com mais algumas individualidades, Azami poderia se tornar mais forte que All for One. Isso juntamente com ela cultivando o Ki para eles, tornaria ainda mais desafiador para All Might lutar contra ela, o que era bom para mim. Eu precisava de algumas pessoas fortes para confiar além de mim. Certo, irmã, você consegue. Individualidade de gigantificação, e você tem que criar barras de ouro puro. Rin se dirigiu a Azami, que estava parada no meio da ilha. Certo. Pelo que então, Azami disse. De repente, ela cresceu para 25 metros de altura. Ela estava vestindo um terno que fiz com o cabelo dela usando a individualidade de overall, então ela não ficou nua. De seu estômago, barras de ouro gigantes começaram a cair, cada uma causando um terremoto. Meu queixo caiu, e eu comecei a babar, meus olhos ficando dourados. Como eles não são materiais orgânicos, eles não vão encolher de volta. Minhas mãos continuaram tremendo. Eu encontrei o bug de ouro definitivo. Esqueça minha empresa. Com isso eu poderia me tornar a pessoa mais rica tanto neste verso quanto no multiverso. Depois de derrubar algumas toneladas de ouro, os músculos de Azami ficaram mais definidos, indicando que ela havia perdido uma enorme porcentagem de suas gorduras. Ela encolheu de volta ao seu tamanho normal, dizendo, estou com fome. Você pode usar essa individualidade. Apenas tome cuidado para não reverter para uma semana atrás. Apenas uma hora atrás é suficiente, eu sorri. Se ela cometesse um erro com a individualidade de Eri, ela poderia se transformar em nada. Ok. Ela tocou em si mesma, e ela rebobinou as gorduras que havia perdido. A individualidade de Eri era do tipo energia e não infinita, mas por enquanto, poderia ser usada muitas vezes. Então ela entrou em uma forma gigante, produzindo ouro novamente. Azami, eu te amo. Eu gritei de longe, fiel aos meus sentimentos. Esqueça alugar uma ilha particular, Rin comentou com espanto, você deveria considerar comprar uma. Assim, eu abri o sistema.
Uma cara sala mágica de tempo e espaço de mais de 2 milhões de moedas de ouro não parecia mais cara. Esqueça isso. Eu poderia até comprar uma frota inteira de espaçonaves mágicas no valor de 3 milhões sem pestanejar. Apenas como uma nota lateral, eu ainda poderia fazer isso liquidando o dinheiro da minha empresa. Mas isso apenas levantaria atenção. Com o bug de dinheiro ilimitado que ele encontrou, nada estava fora de seu alcance. Ele poderia viver como um viciado em compras. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 84. Jim, você atingiu o 4º nível. Ecoou a notificação no meu ouvido, e eu não poderia estar de melhor humor. Atualmente eu estava pescando com minha família, Nejire e minhas 2 filhas. Eri estava por perto, alimentando os peixes. Eu estava fazendo isso para fortalecer os laços familiares e tornar Azami leal a mim. Sabe, ela tem seu próprio livre-arbítrio. Mas as emoções não eram algo que se pudesse ignorar facilmente. Nejire estava olhando para mim, depois para Rin e Azami. Eu entendo que Rin é uma parceira de negócios, mas quem é aquela? Por que ela está tão perto de você de repente? Perguntou Nejire, apontando para Azami. E por que elas sempre têm que ser grandes? Ela é minha irmã mais nova, Rin interveio. Azami assentiu, verdade. Mas eu sou mais bonita, não sou? Quem dera, Rin respondeu. Nejire levantou a cabeça e não disse nada. Faz sentido. Então, para onde você está planejando ir para o seu estágio? Nejire perguntou. Sabe, é o nosso último estágio antes de passar no teste da licença de herói. Bem, você não está incluído nisso. As férias estavam se aproximando, e como aluno do curso de heróis, eu estaria me movimentando para trabalhar como ajudante. Eu não sei. Eu vou ficar por perto, ponderei por um momento. Talvez sair por aí e ver o Night Eye possa ser uma boa ideia. Ou eu poderia simplesmente encontrar outro local e ir. Não havia muitos heróis com individualidades interessantes hoje em dia, não dentro do Japão que eu soubesse. Seria bom pegar o DNA deles. Então Night Eye era uma boa opção. Pelo menos, eu poderia cultivar sem muito incômodo. Deve ser bom conhecer o diretor. Nejire fez beicinho. Não se preocupe. Eu estarei por perto. Eu respondi a ela. Como nos velhos tempos, ela sorriu. O que ela quis dizer com velhos tempos? Foi há apenas um ano. De qualquer forma. Eu volto, levantei-me e me desculpei para sair, caminhando para um barco próximo. Acariciei a cabeça de Eri antes de entrar no barco, pegando uma bebida para mim. Eu estava muito animado por finalmente ter atingido o 4º nível do sistema, onde eu poderia interagir com o reino imortal. Eu abri o chat do sistema e observei que tipo de coisas eles estavam vendendo. Energia imortal no valor de 1000 anos, 5 milhões de moedas. Elixir imortal celestial. Uma gota é suficiente para fornecer energia para um mortal sair do mundo. 1 milhão de moedas? Conta imortal. Sela o ki imortal de alguém do céu para não ascender e viver para sempre como um governante em seu mundo. 10 milhões de moedas. Habilidade de leitura do destino. Lê as possibilidades futuras. E 100 mil moedas. Do lado do cultivo, havia inúmeros recursos e armas fornecidas neste nível. Se eu começasse a cultivar com os recursos disponíveis lá, eu ascenderia do nível celestial para o reino do vazio em alguns dias. Então, levaria alguns meses para alcançar o reino rei e depois o imperador, depois mais alguns meses para alcançar a imortalidade. E eu não levei em conta que eu poderia mudar meu método de cultivo. Eu estou pronto para alguns chuveiros de raios rudes, eu pensei comigo mesmo. Mas parece que o mundo vai me chutar para fora ao atingir a imortalidade. Então ter uma conta imortal por 10 milhões. Por que estou pensando que é caro? Eu posso conseguir de graça. Eu então percebi algo. Eu ia alcançar um nível onde eu poderia destruir o planeta facilmente, e eu não estava falando de imortalidade. Apenas o reino imperador de combate seria suficiente para fazer isso em um golpe. Lembrete, os níveis são assim: refinação de ki, reino da terra, reino celestial, reino do vazio, rei de combate, imperador de combate, imortal. Eu me encolhi, pensando que estava ficando um pouco superpoderoso. E eu esqueci de mencionar que os métodos de cultivo neste nível estavam em ligas diferentes. Não é de admirar que fosse ilegal revender coisas deste nível para níveis inferiores. Enfim, balancei a cabeça e decidi procurar o resto dos itens exibidos no mercado. Fruto de chakra, 1 milhão de moedas. Há olhos que podem ver através de tudo. Byakugan, 500 mil moedas. Pergaminho Shinjutsu cósmico selado, capaz de destruir um planeta de 10 mil metros de raio. 300 mil moedas, Shinjutsu de reversão do tempo. Reverte o tempo em seu mundo em até um ano. 1 milhão de moedas? Eu poderia falar sobre as coisas que estavam sendo vendidas aqui. Linhagens, habilidades, artes marciais e outras coisas estranhas que poderiam alterar o destino de qualquer mundo. Elas pareciam um nível divino. Mas eu não tinha a vida toda para alterá-las. No final decidi comprar um método de cultivo de nível imortal. E com isso eu queria comprar o mais caro. O dragão divino. Cultive o espírito e a vitalidade de um dragão. 5 milhões de moedas. É cultivo duplo da noiva fênix. 1 milhão de moedas, isso era para Nejire. Com isso eu poderia cultivar para um nível mais alto. Eu me perguntei se eu poderia ajudar Rin e Azami a cultivar mais rápido com o cultivo duplo. Mas isso seria traição. Eu poderia contornar isso. Como um sábio disse uma vez, se sexo de clone com sua mulher é se auto-chifrar, então o clone ter relações com outras mulheres não é traição. Eu balancei a cabeça, decidindo pensar sobre isso mais tarde. Eu literalmente tenho centenas de anos para pensar sobre isso. Havia outra pergunta pairando na minha cabeça agora. O que diabos existe no nível 5? Nesse nível existiam reinos além do reino imortal. Poderiam ser mundos de Dragon Ball? Possivelmente. Eles têm magia muito avançada, e explodir planetas era um feito alcançável para os personagens mais fracos. Na minha visão, apareceu um rosto fofo de uma garotinha de cabelos brancos e olhos vermelhos. Irmão mais velho? Por que você demorou tanto? Nada. Eu acariciei a cabeça dela. Você gostou de alimentar os peixes? Sempre que eu jogo pão para eles, eles vêm.
Quando eu aproximo minha mão, eles escapam. Eu acho que eles não gostam de mim. Ela disse, um toque de tristeza infantil em seu tom. Eu ri e acariciei a cabeça dela. É o instinto deles. Eles não podem evitar, mas escapam sempre que vem alguém maior que eles. Assim como os vilões quando veem um herói mais forte que eles. Isso significa que a Eri é uma heroína? Eri perguntou, fazendo um beicinho. Eu assenti, acariciando a cabeça dela. Vamos voltar. Alguns dias se passaram. Eu estava no topo de uma montanha isolada, olhando para o céu, que estava cheio de tempestades violentas. Um raio após o outro desceu sobre mim, mas eu não senti nada, na verdade. Eu estava vestindo um item de um reino superior que me permitia armazenar raios. Com ele, acender era brincadeira de criança. Depois que terminei de enfrentar a tempestade, eu alcancei um avanço para o reino do vazio. De repente, eu tive uma compreensão da lei espacial do mundo. Como eu tinha aprendido a brincar com o ar para voar, eu aprendi a controlar o espaço ao meu redor. Eu estendi minha mão e cortei, e um portal negro apareceu. Eu entrei lá, encontrando-me em um espaço negro. Eu podia ver outra dimensão, que por acaso era aquela de onde eu vim. Eu me movi por ali. Descobri que minha velocidade tinha aumentado drasticamente. Voltei para minha casa e, surpreendentemente, ninguém podia me ver enquanto eu estava no vazio. Entrei na minha casa, encontrando Nejire deitada e brincando com o celular. Eu então enrolei o espaço, permitindo-me sair do vazio. Uau! Nejire voou e gritou, parecendo-me sentir me aproximando. Quando ela viu meu rosto, ela suspirou de alívio. Isso me assustou. Como você apareceu do nada? Espere. Sua individualidade permite que você faça isso também? Ela então me cercou, olhando para mim de todos os ângulos. Eu ri enquanto me deitava na cama. É um truque que você aprenderá quando cultivar a energia. Ela colocou a mão no coração. Isso me assustou. Não faça isso comigo de novo. Certo. Eu disse, virando e estava prestes a sair. Para onde você vai? Para trazer o Meryl de volta. Eu disse, cortando minha mão no espaço, criando um portal para o vazio. Não se esqueça, nós temos um encontro mais tarde. Nejire lembrou. É o último antes do estágio. Alguns meses se passaram, e na época em que voltamos para nossas aulas, eu estava parado lá, no topo de uma montanha isolada, olhando para o céu nublado. A tribulação celestial, aqui vamos nós de novo. Eu revirei os olhos, a sensação de subir de nível não me empolgava mais. Eu já era a criatura mais forte do meu mundo, e ascender a mais níveis apenas me tornaria mais forte e teria uma vida útil mais longa. Mas pelo lado positivo, ter uma vida útil mais longa significava que eu poderia equipar mais individualidades no meu corpo sem danificá-lo. Com as ferramentas que eu tinha, a tribulação do raio não fez nada por mim. Foi apenas uma viagem passageira. Assim que terminei, eu estava bastante desanimado. Não havia mais sentido em ficar mais forte ou algo assim. Mas eu tinha que ir para o nível máximo. Ir para o nível máximo não era um ato de amor, mas um ato de puro desprezo. Eu precisava ver isso até o fim. Além disso, esqueci de mencionar que Nejire estava prestes a alcançar o nível celestial, graças à minha energia mais profunda e ao seu método de cultivo imortal. Eu precisava ajudá-la se eu não quisesse acabar como One Punch Man. Atualmente eu estava na minha aula. Hoje, vocês terão seus exames finais. O mesmo do ano passado, o mesmo oponente, disse Midnight, sorrindo. Mas a diferença é que os professores não vão se segurar. Espero que vocês estejam prontos para isso. Então, todos se viraram e me lançaram um olhar de pena. All Might, de novo, Tamaki, que estava sentado ao meu lado, sorriu nervosamente. Eu acho que eles estão brincando sobre não se segurar. Eu estiquei meus membros pensando, bem, melhor do que meio sério no ano passado. Você é louco? Tamaki perguntou. Nem o vilão mais temível levaria essa declaração a sério. Eu vou derrotá-lo sem uma individualidade. Eu pensei comigo mesmo enquanto sorria. Capítulo 85. Na cidade onde eu havia lutado contra All Might no ano passado, sorri enquanto caminhava com Tamaki, lembrando-me dos velhos tempos. Tamaki resmungou, sem insetos para mim desta vez. Eu provoquei. Não posso procurar aranhas para você de vez em quando. Imaginei que diria isso. Não precisa. Aprendi muito desde o ano passado, ele respondeu, sua metade inferior se transformando na de uma cobra. Eu comi alguns camarões. Posso dar socos na velocidade de uma bala agora. Suas mãos se transformaram em garras parecidas com as de camarão. E eu peguei alguns tardígrados. Posso suportar os golpes de All Might. Os tardígrados eram criaturas muito duráveis. Eles podem sobreviver no vácuo do espaço e em um ambiente altamente radioativo. Eu acreditava que tive uma boa influência sobre ele para fazê-lo usar sua peculiaridade de forma mais eficaz. Que pena. Você não terá que usar a maioria de suas peculiaridades, eu respondi. Eu vou enfrentar All Might sozinho. Tem certeza disso? Ele perguntou em um tom baixo tingido de preocupação. Eu sei que você é bem forte, mas é o All Might. Você mal sobreviveu contra ele no ano passado. Eu não sou a mesma pessoa, eu respondi flutuando no ar. Espero que tenham terminado de planejar, pois eu estou aqui, ecoou a voz vigorosa de All Might. No segundo seguinte, sua figura gigantesca pousou no meio do local de teste, olhando para nós. Agora, vamos derrubar aquele que chegará à linha de chegada. Ele olhou para Tamaki, que recuou. A mesma estratégia não funcionará duas vezes, parece, comentei com desdém. All Might cerrou o punho e socou para frente. All Might estava mais forte do que da última vez que lutamos, já que agora ele estava totalmente curado graças a iria aprender mais sobre sua peculiaridade. Enquanto ele socava o ar, um vento de pressão violento voou em nossa direção, levantando tudo, desde o carro até o concreto. Tamaki escorregou para o lado com sua cauda de cobra. Quanto a mim, eu não me afastei. Estendi minha mão para frente, ativando uma das minhas habilidades mais baixas. Palma de Buda. No meu nível atual, uma palma dourada de 100 metros de comprimento foi liberada. Os ataques se aniquilaram mutuamente.
All Might olhou para mim com admiração e sorriu. Jovem, eu sei que eu disse que você me superaria eventualmente, mas seu progresso parece muito rápido. Isso significa que eu vou te levar totalmente a sério agora. São as palavras que eu esperava ouvir, eu respondi com confiança. Eu acreditava que o superei há muito tempo. Agora eu poderia simplesmente ativar a peculiaridade de Aizawa e transformar All Might em um homem comum e vencê-lo facilmente. Mas essa não é a maneira de vencer o homem mais forte do mundo. E já que ele falava sobre América e tudo mais, como fã de Baki, eu tinha que vencer na competição de força física pura. Você sabe, naquela luta em que Baki lutou contra o homem mais forte do mundo e se recusou a usar qualquer técnica ou arte marcial. Isso mostrou a maneira real de derrotar o homem mais forte do mundo. All Might desapareceu de seu local, aparecendo na minha frente, cerrando o punho firmemente e socando em direção ao meu rosto. Eu levantei minha mão, sentindo o peso pesado do soco dele na minha palma. O chão atrás de mim rachou e foi levantado por causa da onda de choque que se espalhou. Eu não acho que este seja o seu eu sério. Mostre-me o poder que você mostrou no seu pico real, eu convidei. Neste ritmo, serei eu quem não vai te levar a sério. Garoto, se você quer o meu pico real, você vai testemunhar um poder que é maior que 60 vezes, ele disse. Ele não parecia zombeteiro ou arrogante, mas sim preocupado. Eu sei, eu respondi dobrando e chutando o estômago dele, enviando-o a voar através de 7 edifícios, e ele pousou no meio do 8º. All Might saltou de volta como se não fosse nada, uma mão em seu abdômen. Se você tem que admirar algo sobre os humanos deste mundo, seria a durabilidade deles. Isso doeu, All Might resmungou, sua voz ecoando alto do céu. Eu levantei a cabeça e olhei para cima. Ele estava no meio do sol, sorrindo. Esta pode ser a última vez que eu poderia ir um contra alguém antes de me transformar em Saitama. Bem, não é como se eu não tivesse superado All Might já. Eu estou pelo menos 3 níveis acima de quando lutei contra ele pela última vez, um total de 27 níveis. Eu agachei antes de dar um soco para o ar, usando apenas força física pura. Uma alta pressão de ar deixou meu punho. O herói número 1 cruzou os braços em defesa. No segundo seguinte, ele foi enviado a voar muitos quilômetros de altura no ar. Pela sua expressão de luta, ele parecia estar bem. Sabendo que destruiria a cidade se lutássemos aqui, decidi voar para o ar. Na sala de monitoramento, todos assistiam à luta com admiração. Como alguém pode crescer tanto? Perguntou N13. Não era mais divertido vê-los crescer. Parece que All Might é quem está lutando aqui, Aizawa comentou, com os braços cruzados. Eu deveria intervir? Em que mundo isso faz algum sentido? Midnight perguntou. Ela conhecia Kenshiro desde que ele era um garoto assustado que mal conseguia se aguentar. Agora, ele estava ombro a ombro contra o homem mais forte do mundo. Ela estaria mentindo se dissesse que se arrependeu de tê-lo rejeitado no passado. Inferno, ela poderia até ter se transformado em macarrão se eles tivessem tido isso. Na verdade, faz mais sentido. Nezu, que estava com as mãos atrás das costas, balançou a cabeça. Kenshiro, ele não apenas encontrou uma solução para dar superpoderes às pessoas, mas encontrou uma maneira de transformar peculiaridades em injeções. Eu acredito que ele encontrou maneiras de aumentar a própria peculiaridade. Talvez ele tenha dado a si mesmo uma injeção do Superman. Nunca foi especificado que funciona em pessoas sem peculiaridade. Midnight se virou para Nejire e perguntou, isso é verdade? Eu não sei. Nejire encolheu os ombros antes de olhar para a tela e torcer. Vai Kenshiro. Nejire sabia a resposta o tempo todo, mas decidiu manter o segredo de Kenshiro para si. Era tão simples quanto sentar na bunda dele e fazer sua energia crescer. Ele podia até fazer a dela crescer tanto a um nível que ele chamava de nível celestial. Nesse nível, ela podia liberar ondas de choque capazes de aniquilar uma cidade facilmente. Mas pelo menos, desta forma, ela podia aguentar suas pancadas. Ele sempre a deixava dolorida, não importa quanta energia ela ganhasse. Algumas peculiaridades são simplesmente únicas, murmurou Midnight. Eu estava no céu, olhando para All Might que sorriu para mim. Ele cerrou o punho firmemente e socou em direção ao meu rosto, com uma força que parecia ser vezes maior do que antes. Quando o punho dele contatou meu rosto, eu contra-ataquei com um soco simultaneamente. All Might e eu voamos para longe um do outro. Havia algumas nuvens ao redor, mas agora, elas desapareceram. Eu sorri de lado e me impulsionei para frente, envolvendo o espaço ao meu redor, fazendo-me piscar em direção a All Might, que chutou o ar atrás dele para se estabilizar. All Might olhou para mim surpreso antes de gritar. Vamos com tudo. Eu segurei pela gola, e ele fez o mesmo. E nós socamos um ao outro ao mesmo tempo, sem recuar. Os socos dele eram um pouco dolorosos, mas me davam uma sensação de euforia. Por outro lado, o rosto brilhante de All Might, que geralmente tinha um brilho azul, começou a morrer em vermelho. Enquanto o punho dele contatava meu rosto com uma força capaz de mudar o clima, eu o agarrei pela gola e dei uma cabeçada em seu queixo. Seus olhos azuis perderam o brilho e logo, descemos do céu. Assim que percebi que All Might perdeu a consciência, eu o segurei, uma mão em suas costas e a outra em seu joelho. Eu o carreguei em estilo princesa durante todo o caminho para baixo. Embora eu tenha prometido não usar uma técnica, eu dei uma cabeçada em sua mandíbula. Isso é como um nocaute garantido. Eu olhei para o rosto dele coberto de sangue. Colocando uma mão em sua cabeça, eu lancei um grande feitiço de cura. All Might de repente se sentou, respirando pesadamente. Ele virou o rosto para mim, perguntando em choque, eu acabei de tirar um cochilo. Sim, eu assenti. Ok, eu admito, você é o herói mais forte do mundo agora. All Might suspirou. Puxa vida. Eu virei minha cabeça, perguntando-me por que diabos eu não tinha ouvido o sino que indicava que nós passamos no teste. Eu saltei ligeiramente, apenas para ver Tamaki olhando em nossa direção com admiração enquanto estava na linha de chegada. Eu fiz uma careta um pouco. Dê mais um passo, eu o afastei.
Ele saiu do atordoamento e deu mais um passo para trás. Parecia que ele estava mais distraído pela batalha. Ao pousar em meus pés, olhei para o céu. Eu acreditava que a estrutura das nuvens havia mudado. Alguém no noticiário do tempo vai perder o emprego. Bem, não era problema meu de qualquer maneira. Agora que eu derrotei All Might em uma batalha de pura força, não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu não tenho inimigos agora. Salto no tempo, 1 ano. Após mais um ano na Academia UA, eu me graduei no topo da turma. Eu estava lá na plataforma, usando aquele chapéu preto, enquanto olhava para todos. Bem, eu não esperava por isso. Eu sorri enquanto pegava meu diploma, virando meu rosto para ver uma grande multidão da imprensa tirando fotos minhas. Todos pareciam estar animados para ter uma palavra minha. Nezu, por que a imprensa está aqui? Você tecnicamente superou All Might, Nezu sussurrou enquanto me entregava meu diploma. Eles pagaram muito dinheiro para a caridade só para entrar aqui. Você é um cafetão? Eu perguntei, sentindo-me bastante ofendido por as pessoas estarem pagando para me ver. Não, eu sou o diretor, ele respondeu com um sorriso caloroso. Ignorando a resposta dele, eu não podia culpá-lo. Eu era um empresário e podia entendê-lo. E eu era um pouco famoso. Como eu tinha uma licença de herói, eu estava ativo por um ano inteiro enquanto frequentava o ensino médio ao mesmo tempo. Eu já era o ser mais forte do planeta no ano passado. E enquanto estou aqui hoje, eu alcancei o nível de imortalidade, e sou um arquimago de 7º círculo. Havia mais fortalecimentos para comprar, mas eu não o fiz, já que não via sentido. Enfim, quando você chega a esse nível de poder, onde o mundo está entre seus dedos, você desenvolve esse tipo de ego. Era como se eu tivesse aquele desejo de bater em quem eu não gostava. Se um programa engraçado fosse interrompido porque eles tinham que transmitir um vilão ao vivo, eu não esperaria que eles enviassem o episódio online. Eu iria lá e bateria no vilão. E com isso me levou a desenvolver o hábito de bater em quem eu não gostava, que por acaso eram vilões malucos. Isso me rendeu um enorme aumento de fama. Senhor Kinshiro, podemos ter uma palavra. É verdade que você subornou o ministro principal para mudar a Madame Presidente? Agora que você se graduou, você vai aumentar sua atividade de herói? O que você tem a dizer sobre os rumores de que você está batendo em vilões porque está entediado e que você é um psicopata entediado? É verdade que você é o único por trás da aprovação da Lei de Uso Público de Peculiaridades? Algumas das perguntas eram provocativas, mas estes eram apenas jornalistas fazendo seu trabalho. Além disso, não é sábio bater neles publicamente. Ainda assim, deixou um gosto ruim na minha boca deixá-los falar assim e se safar. Eu pagaria algum dinheiro para alguém fazê-los perder o emprego. Isso se eu não esquecesse da existência deles. Enfim, eu alcancei o que é importante. Se as coisas tivessem corrido de acordo com a linha do tempo original, este país teria se transformado em um inferno vivo sem heróis e apenas vilões por perto. Estou muito feliz por ter podido me graduar na Academia UA sem Shigaraki e Tomura causando problemas. Eu agora tinha outro objetivo, que era começar uma bela família. Eu virei minha cabeça para as cadeiras nas primeiras filas, onde os formandos estavam sentados. Nejire estava sentada lá, sorrindo como de costume. Havia algo mais notável em sua figura. Sua barriga ficou maior. Estou me tornando pai. Um pequeno sorriso encontrou seu caminho para o meu rosto enquanto eu me dirigia ao meu assento, sentando-me ao lado dela. Eu não sabia o que o amanhã poderia reservar, mas por enquanto, estou feliz com o que tenho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.